negociado durante 20 anos e festejado como o maior acordo de livre comércio da história, o plano de aliança comercial entre Mercosul e União Europeia foi concluído em junho, mas ainda precisa passar pelo aval dos 32 países envolvidos. Para entender melhor oportunidades e desafios, convidamos dois embaixadores, Inácio Ibanhes, que representa a União Europeia no Brasil, e Pedro Miguel da Costa e Silva, que é coordenador nacional do Grupo Mercado Comum nos trabalhos sobre o Mercosul do Itamaraty. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Embaixadores, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, eu vou começar já por um tema um pouco quente, que os dois podem responder, se complementar, e talvez possa começar pelo representante da União Europeia. Isso é o seguinte, foram 20 anos de extensos e extenuantes debates, negociações, até se chegar aos termos finais desse acordo. E se chegou justamente num momento de transição no Brasil que mudou um pouco a política do Itamaraty, teve alguns atritos, como no caso da França, com Macron, ou Alemanha, alguns outros problemas assim. Essa parte final, esses acontecimentos mais recentes, podem alterar o conteúdo de 20 anos de negociações? Eu gostaria de começar a dizer que a chegada do novo governo foi para o acordo União Europeia-Mercosul muito bem sucedido. Realmente, na última fase, que é sempre uma fase muito complicada de qualquer negociação, realmente o governo, com a liderança do presidente e com o Ministério de Relações Exteriores, mas também os outros ministérios que trabalharam da parte brasileira, fizeram um esforço muito grande com os seus parceiros no Mercosul. E a União Europeia realmente está muito agradecida, pensa que o acordo é um bom acordo. É verdade que estivemos 20 anos fazendo a negociação, mas é um acordo muito moderno, não é um acordo que pode se comparar o que teríamos feito 20 anos atrás, e realmente é uma grande oportunidade para as duas partes, para a União Europeia e para o Mercosul. Nós achamos que realmente o acordo aconteceu em muito bom momento. Agora é verdade que temos diante de nós um processo de ratificação nos países da União Europeia e também nos países do Mercosul, mas eu acho que agora, sobretudo, é o momento de celebrar um acordo que vai ser muito bom, é um acordo, uma parceria para longo prazo entre as duas regiões, num momento onde o mundo não está sempre nessa mesma linha de liberalização. Eu acho que o fato que os países do Mercosul e os países da União Europeia tenham feito essa escolha é uma muito boa sinal que realmente queremos fazer algo bom, algo muito bom para os nossos países, para os nossos cidadãos. Sim. O embaixador Pedro Miguel tem essa visão otimista também de conclusão? Certamente uma visão otimista, estamos avançando, é um acordo, como disse o embaixador Ibanhes, muito importante para os dois blocos, é um acordo de última geração. No caso do Mercosul, é um acordo que acelera outras negociações, que abre um novo período. Eu estou muito otimista e nós estamos trabalhando muito juntos com os nossos parceiros da Comissão e também com países individuais da União Europeia para garantir que nós vamos continuar nesse bom ritmo para tomar os últimos passos que faltam para poder assinar e esse acordo entrar em vigor. Sim, porque até mesmo internamente no Mercosul também pode ter havido algum atrito. Aí o presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar certa vez que dependendo do resultado das eleições na Argentina, que vão acontecer agora, tem o primeiro turno em outubro e o segundo turno em novembro, ele poderia repensar o acordo, o Brasil poderia repensar isso? Tem alguma perspectiva sobre isso? A Argentina está em período eleitoral, não vou comentar o período eleitoral na Argentina. Nós, como Brasil, esperamos que a parceria com a Argentina continue igual ela foi durante esse ano. Estivemos totalmente alinhados com o governo Macri em avançar não só nas negociações com a União Europeia, mas com vários outros parceiros, como EFTA, que nós concluímos também, avançamos com o Canadá, com Singapura, com a Coreia. Os nossos negociadores estavam hoje de manhã no Líbano, avançando na negociação com o Líbano. Então, trabalhamos muito bem juntos. A nossa expectativa é que o próximo governo argentino, qualquer que ele seja, continue nessa mesma linha de um Mercosul moderno, aberto ao mundo e celebrando esses acordos. E um dos acordos que nós certamente queremos que continue na mesma linha é o com a União Europeia. Essa é a nossa expectativa. Sim. Nós temos aqui uma arte aqui sobre toda essa negociação, todo esse processo, desde que começou lá na década de 90, até agora com algumas perspectivas para o futuro de conclusão. A gente pode ver aí, mais ou menos em junho de 92, a gente pode tomar como marco inicial, né, de toda essa negociação. Foi passando por várias etapas aí, através das décadas, até o início das negociações mesmo no Rio de Janeiro, em 99,
e depois, na outra fase, já nessa parte, nossa segunda parte do gráfico, que já mostra aqui até onde nós chegamos em 2019, estamos nessa fase aqui de revisão legal, tradução, né, nos parlamentos, e aprovação dos parlamentos, que precisa passar ainda, até começar efetivamente o início de eliminação das tarifas, que numa visão otimista pode ser em 2021. Como que a gente pode esperar isso aí, esse processo de agora para frente? O que vai passar por todos os parlamentos é muita coisa, bastante coisa. Eu acho que é muito bom, e seu gráfico é muito ilustrativo, e realmente quando você vê todo o tempo que tivemos trabalhando com o acordo, também temos que ver que tivemos muitas pessoas, muitos governos involucrados, e somos, tanto os países do Mercosul como a União Europeia, somos democracias, então é verdade que vamos ter mudanças. Agora você falou das eleições na Argentina, tivemos eleições no Brasil recentemente, vamos ter em muitos dos países da União Europeia, mas o que realmente você tem que ver quando vê toda essa evolução é como governos de muito diferentes colores políticos realmente fizeram a aposta. Agora vamos chegar a esse acordo, e realmente a confiança da União Europeia é insistir realmente sobre os valores, os elementos que tem o acordo, e pensar que é verdade, cada governo, depois de umas eleições, podemos ter mudanças na Argentina e nos outros países, mas realmente o fundo do acordo não foi nunca negociado governo, somente governo, foi sempre pensando nas sociedades. E eu acho que isso vai ser seguramente quando, se tiver mudanças na Argentina ou em outro lugar, vão ser os elementos que vão ter que ser considerados. E muito particularmente para os parlamentos, porque você falou que agora já finalizamos a parte da negociação, tivemos a assinatura desse acordo, agora estamos fazendo uma revisão legal, que é mais bem concordar bem os textos, ver que realmente estamos em todos os pontos com a mesma linha, para ter uns textos realmente fixos, mas depois vai começar o processo nos parlamentos, e isso é um processo político em cada uma das partes, então é muito importante. Primeiro, fazer uma boa explicação, e desse ponto de vista aqui no Brasil eu acho que estamos fazendo um trabalho muito bom com a direção do Itamaraty, nossa delegação e todas as embaixadas dos Estados-membros vamos colaborar nesse processo, ajudar o processo para fazer uma boa explicação do que o acordo é, mas depois é verdade que vão ser os parlamentos, cada um deles, que vão ter tomar a decisão. Então, por esse ponto de vista, é muito importante o clima que vamos criar, que realmente os políticos possam explicar bem o que é o acordo e também demonstrar que a aposta para essa relação, essa parceria que queremos estabelecer entre as duas partes do Atlântico é realmente uma parceria positiva, não somente para cada um dos governos, mas sobretudo para as sociedades. Sim. Uma das mudanças, além dessas que nós citamos, que foi a troca de governo no Brasil e de viés até ideológico, e provavelmente na Argentina, que pelo que as pesquisas estão indicando também, é o Brexit. Isso pode interferir também, né, alguma coisa nessa fase final de negociação, não de negociação, mas de conclusão do acordo? A resposta simples é não, porque, no fundo, já estávamos preparados para esse cenário, já estávamos conversando com a União Europeia e com o Reino Unido, porque um eventual Brexit ele tem impacto não só nesse acordo, como tem em outros compromissos internacionais da União Europeia e do Reino Unido. Então, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, a gente já estava conversando sobre como seria a modificação dos compromissos lá da União Europeia e do Reino Unido em relação a nós. No caso do acordo, não creio que o acordo seja afetado. Continuaremos avançando e aí, se de fato houver um Brexit, depois o Mercosul baterá na porta do Reino Unido, ou o Reino Unido baterá na porta do Mercosul. Eu gostaria só de aproveitar que eu estou com a palavra para dizer que, no fundo, a gente tem esse seu cronograma, mas os efeitos do acordo já se fizeram sentir, porque outros países manifestaram interesse em negociar com o Mercosul, ou seja, a notícia da conclusão das negociações já gerou um impacto positivo. Sim. A gente pode citar que caso, tem o caso dos Estados Unidos? Nós estamos conversando com os americanos, mas houve países do leste asiático que nos procuraram. Não quero citar nenhum especificamente, até para manter a diplomacia. Mas houve vários novos pretendentes que bateram na nossa porta mostrando o interesse, porque o Mercosul deixou claro que está aberto para negócios, né, para novos acordos de última geração, como disse o embaixador Ibanez. Bom, uma outra questão que muitas vezes é apontada aí
como possível entrave à conclusão das negociações são as questões ambientais. E o país passou agora por essa tragédia na Amazônia, com muitas queimadas. Isso está atrelado, o acordo está amarrado mesmo às questões trabalhistas e de meio ambiente. Isso pode ser encarado, tem algumas pessoas que meio que acusam, não, isso é uma forma de disfarçar um protecionismo, principalmente para os produtores da Europa, talvez da França, de alguns países. Como isso pode interferir realmente as questões ambientais e as recentes queimadas na Amazônia? Pode atrasar um pouco? Eu acho que o ponto de partida tem que ser que realmente as questões medioambientais são fundamentais, né, nas políticas europeias e também nas políticas dos países Mercosul. Então, é normal que quando temos uma situação, como pode ser a que aconteceu na Amazônia, mas também temos fogos, por exemplo, no Portugal ou fogos nas Islas Canárias na Espanha, a preocupação da população e a preocupação dos políticos vai se enfocar desse ponto de vista. Então, isso eu acho que é uma coisa que temos que acostumar-nos a tratar com normalidade. No caso da Amazônia em particular, uma mensagem que nós da União Europeia queremos deixar muito claro, já fizemos muitas vezes, mas bom fazer, que quando há essa preocupação, não é nunca um questionamento à soberania dos países da Amazônia. Para nós, a soberania dos países da Amazônia é muito clara e não se discute. O que se há é sempre um oferecimento de cooperação, como fazemos oferecimentos para muitos outros âmbitos, particularmente quando vamos nos aproximar e vamos ser ainda mais parceiros do que agora somos, é normal que isso vai acontecer. E depois, na parte do que é a relação entre as questões medioambientais e o acordo União Europeia-Mercosul, como eu falava ao início, realmente é um acordo muito moderno e os componentes medioambientais estão muito presentes no acordo. Há uma lembrança de que os países do Mercosul, mas também os países da União Europeia, têm uns compromissos internacionais já no âmbito do meio ambiente. O Acordo do Paris é um dos exemplos, mas há muitos outros mais que estão lá refletidos e realmente o que o acordo União Europeia-Mercosul é insistir nesses elementos e esses elementos estão. Então, muitas vezes, quando há questionamentos, não somente aqui no Brasil, mas também em alguns países da União Europeia, eu digo que muitas vezes as respostas dessas perguntas que algumas pessoas fazem, as respostas estão no acordo União Europeia-Mercosul. Um acordo União Europeia-Mercosul vai dar realmente esse relacionamento muito mais próximo entre os países do Mercosul em muitas áreas, mas também na área do meio ambiente. Então, acho que essa é realmente a resposta que nós devemos dar e que vamos a começar a dar em cada um dos nossos países quando vamos ter que fazer a explicação do acordo ante os parlamentos. Posso? Claro. Que é muito importante o que o embaixador Ibanez disse, que as respostas estão no acordo. O acordo tem um capítulo de desenvolvimento sustentável e comércio, onde as duas partes, União Europeia e o Mercosul, reafirmam seus compromissos em relação a uma série de temas ambientais. Preservação de florestas, biodiversidade, uma série de temas. Então, todos os países indicam claramente que vão respeitar os seus compromissos. E outra coisa que é importante dizer é que há aqueles que são favoráveis a esse acordo e há aqueles que não são favoráveis. Então, é normal que alguns usem alguns temas para as suas próprias agendas. Então, o importante é explicar o acordo, explicar os compromissos, para que fique bem claro que não há nada nesse acordo que vá afetar o meio ambiente, pelo contrário. Sim. Tem alguns setores que pretendem ainda resistir, porque acham que podem ser prejudicados no futuro, né? Como, por exemplo, no Brasil, a gente pode pensar nos produtores de vinho, porque é uma coisa muito forte na Europa, ou na Europa, talvez, o setor pecuário, né? Isso ainda pode ser alterado, alguma coisa do acordo, nessa fase final, de última redação final, tradução, nada de conteúdo vai ser... Não, a resposta simples e clara é não. Nós agora estamos mexendo em verbos, garantindo que a linguagem é homogênea, não há mais abertura dos chamados temas substantivos. Mas eu quero garantir que, o embaixador responderá pela União Europeia, mas eu tenho certeza que a resposta é na mesma linha, foi buscado um equilíbrio. Todo o acordo é um equilíbrio. E todos os setores foram levados em consideração. Então, inclusive os setores considerados mais sensíveis, nós tivemos presente sempre quais eram esses setores e tentamos dar o máximo de conforto em termos de prazos e de como ia se dar a liberalização e a abertura para esses setores, para que eles possam se preparar para a maior competição vinda, nesse caso, da Europa. Por falar nisso, no conteúdo, nós temos uma outra arte aqui, que é justamente sobre as tarifas, né?
que podem ser eliminadas ou pelo menos reduzidas, um tratamento preferencial. No que o Mercosul importa da União Europeia pode ser eliminado 92% e no outro lado, e 77,5% receber um tratamento preferencial. E do outro lado, 91%. Como a gente prevê a implantação desses setores, vão estar tudo discriminado item por item no acordo, e alguns têm prazos diferentes, até quando pode ser iniciado o processo das tarifas, dessas novas tarifas, e quando deve ser concluído, qual o prazo que a gente tem aí de... Eu gostaria, sobretudo, de retornar um pouco a esse conceito ou a essa ideia geral. Eu acho que quando dois atores da importância do Mercosul e da União Europeia chegam nesse acordo, e aqui vocês veem com algumas das datas, mas tem sim, que realmente há uma ideia de equilíbrio. E eu diria também, não somente de equilíbrio, mas sobretudo de abertura de oportunidades. Eu acho que muitas vezes temos, e é lógico que quando fazemos sobretudo a explicação nos meios de comunicação, temos a tendência de fazer uma certa simplificação. E a simplificação é, por exemplo, dizer que para o setor agrícola, do agro brasileiro, o acordo é muito bom porque eles vão exportar muito para a Europa. E você também se diz, muitas vezes, é muito bom para os setores industriais porque vão exportar muito aos países do Mercosul. E eu acho que temos já uma certa experiência no início na construção do mercado europeu, do mercado único europeu, mas depois, com muitos acordos que fizemos, que depois você vai encontrar muitas surpresas. Eu estou muito seguro que vamos ter setores industriais do Mercosul que vão ser muito competitivos, vão exportar para a Europa muito mais do que exportam agora, porque não vão ter limitações, mas também vamos ter produtos agrícolas de muitos países da União Europeia que vão se exportar aqui ao mercado europeu. Então, eu acho que é bom fazer uma análise setor a setor, mas eu acho que é melhor ver realmente a globalidade. Tivemos recentemente também com o embaixador Costa e Silva a possibilidade de falar não somente os representantes do governo, mas também os representantes dos sectores. Tivemos um debate muito interessante com o CNA e CNI, então realmente duas partes do setor agricultura e indústria no Brasil, e realmente a avaliação das duas partes, com razões diferentes e setores diferentes, era muito positiva das duas partes. Eu acho que esse exame, se se faz bem na Europa, também vai ser. E ainda se você pensa em algum dos países que você mencionou, que agora pode demonstrar a impressão de que realmente o ponto de partida não é muito positivo para o acordo, se você vai realmente analisar, e nós fizemos, a Comissão Europeia fez esse análise, vai ver que realmente o balanço global é muito positivo. Vamos criar riqueza, não vamos mudar umas coisas de um lado para outro. Realmente vamos criar muito riqueza a ambos lados e isso vai ter um efeito muito positivo. E, sobretudo, vai dinamizar as economias. E isso é realmente importante. Será que a competitividade, assim, com a redução das tarifas, tal, pode fazer a indústria brasileira, por exemplo, investir mais em desenvolvimento, tecnologia e se tornar mais competitiva no próprio processo da implantação? Você, como eu disse no início, tem um processo de preparação para a entrada em vigor. Você fez a pergunta, quando é que as tarifas começam a ser reduzidas? Desde o primeiro dia de entrada em vigor do acordo, você já vai ter tarifas em redução, chegando a zero ou começando uma escalada para chegar a zero. Então, a nossa indústria, a nossa agricultura vai ter um tempo para se adaptar, mas precisa começar a pensar nisso desde já. Sim. Nesses anos que vamos ter até a entrada em vigor do acordo. Esse é um ponto importante. E indo a outros pontos da sua pergunta. Um acordo como esse, ele cria novas oportunidades, porque nós agora vamos estar em condições de igualdade com outros países que já tinham acordos com a União Europeia e que entravam no mercado europeu em melhores condições que o Brasil. Sim. Dá um exemplo, café solúvel. E há outros, é o que me ocorre no momento. Então, isso já cria uma competitividade. E também você não pode pensar só em termos de exportação. Você vai permitir a entrada de insumos mais baratos para a nossa indústria e para a nossa agricultura. Uhum. Então, essa é outra vantagem do acordo, além de atração de investimentos. Sim. Que isso é muito importante. Eu acho que a parte dos investimentos, nós já, a União Europeia agora é o segundo parceiro comercial do Brasil, mas do ponto de vista de investimentos realmente somos os primeiros. E as empresas europeias já fizeram a escolha do Brasil há muito tempo. E elas
ficam realmente muito interessantes. Nos meus contactos aqui no Brasil com os representantes das empresas, eles consideram que realmente o acordo vai ser uma mudança muito importante para eles. Eles vão poder investir ainda mais aqui no Brasil, porque realmente o setor industrial e o setor agrícola já está muito desenvolvido. Então, acho que realmente as possibilidades são muito grandes. Sim. Em relação ainda especificamente a setores, uma preocupação muito grande é com a indústria automobilística aqui no Brasil, porque nós temos montadoras da Alemanha, da Itália, né, da França. Existe algum risco realmente para esse setor automobilístico? Foi feito um cronograma, nós já trocamos as listas, elas vão ser publicadas proximamente, as listas de ofertas em bens, serviços e compras governamentais. Foi feito um cronograma bem pensado para garantir uma transição tranquila para a nossa indústria automotiva, de muitos anos. É um dos cronogramas mais longos de implementação no acordo, é justamente para a indústria automotiva, levando em consideração as sensibilidades. Isso foi das partes que a gente trabalhou mais com os europeus, para chegar a uma coisa equilibrada. Sim. Um outro setor que pode levar a gente a preocupar também é em relação à Zona Franca de Manaus, que tem alguns benefícios fiscais já atualmente pela política econômica vigente no Brasil. Com a implantação do acordo entre Mercosul e União Europeia, o que ele pode afetar a Zona Franca de Manaus? Não tem impacto sobre isso. Isso não se toca. Sim. Temos aqui uma outra arte aqui, já sobre as exportações, de como até a gente pegando que um bloco econômico exporta do outro bloco econômico, a gente vê que o Brasil é mais soja do Brasil e Mercosul em geral, né? Soja, derivados, minério de ferro e plataforma de petróleo. Isso talvez tenha sido uma coisa mais recente, né? Não é uma coisa muito tradicional, mas provavelmente por causa do pré-sal a gente desenvolveu mais essa tecnologia, né? E de lá para cá, a União Europeia exporta mais medicamentos, manufaturados, peças de automóveis, que foi uma das preocupações citadas agora, né? E tratores, que realmente têm a ver com insumo para a nossa agropecuária aí. Alguns desses setores pode se julgar do contrário, né? Por exemplo, uma fábrica brasileira de medicamentos pode ainda fazer pressão ou fez pressão pedindo para manter alguma coisa relativa a protecionismo nessa fase final também? Ou durante o processo houve muito isso? Por favor. A pergunta é difícil, mas Claro que sim. Primeiro que não é protecionismo. O fato de você querer proteção, porque você tem alguma preocupação, uma necessidade de você se adaptar, não é protecionismo. É uma demanda justa, razoável, de prazo de adaptação. Sim. E a resposta é que houve conversas ao longo de todos esses anos com o setor privado, industrial, agrícola, de serviços. Ninguém está sendo pego de surpresa. Todos foram consultados, todos foram ouvidos. Agora, evidentemente que num acordo como esses, os governos têm que arbitrar um pouco. Porque se você for atender tudo que todos os setores querem, você não vai chegar a um acordo, sendo muito objetivo. Mas foram feitas todas as consultas possíveis e ouvido o setor. Todos os ministérios brasileiros que participaram nessa negociação receberam os setores interessados, todos foram ouvidos. Entendo. Mas lá também tem um bom exemplo, não? Como falávamos dos automóveis, não? Peças de automóveis são um dos produtos que são exportados da União Europeia para o Brasil. Agora tem umas taxas muito altas. Então, quando você chega aqui e produz o carro para depois vai exportar a países do Mercosul, ou a países da União Europeia, ou países de outro lugar do mundo, o ponto de partida vai ser que as peças vão ser muito mais baratas aqui. Então, realmente, o que vai ficar, isso eu acho que realmente é a ideia, e está muito bem recolhido nos programas econômicos do governo brasileiro, e que realmente o acordo União Europeia-Mercosul é parte de uma visão mais geral, que uma visão de abertura econômica do Brasil. Eu acho que isso é uma boa aposta, e nós, desde a União Europeia, valorizamos muito bem o programa econômico do governo. Já começou com o governo anterior, mas agora é ainda mais claro, porque realmente essa aposta nós pensamos que realmente é a boa forma de se integrar no mundo globalizado. Você pode ficar com mercados mais fechados e pensar que pode defender melhor seus sectores, mas depois você nunca, com esses mercados fechados, pode competir na globalidade. Então, por isso achamos que realmente a aposta que os países do Mercosul e da União Europeia estamos fazendo juntos é realmente ser mais competitivos numa economia que já tem que ser competitiva e que você não pode, eu acho que não é possível, pensar realmente em umas
economias fechadas. Os países que vão fazer a aposta por economias fechadas vão pagar isso no futuro. Sim. E para o consumidor final só traz vantagens, tanto aqui quanto na Europa. Muito obrigado pela presença, senhores. Obrigado, Muito obrigado a pelo você. convite. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar a nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Ou então, se quiser visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania Mundo.